Se eu te dissesse que uma das histórias mais conhecidas de Jesus não fala sobre alguém que foi embora de casa, mas também sobre alguém que nunca saiu e mesmo assim ainda estava totalmente longe do Pai? Quem está mais perdido? O filho que se afasta abertamente ou o filho que permanece por perto, mas com o coração endurecido? E se no fundo essa parábola não fosse só sobre o filho pródigo, mas também fosse sobre você? Porque nessa história Jesus ele não está apenas falando de rebeldia, mas ele está falando de coração, de graça, de arrependimento, de orgulho e, acima de tudo, de amor surpreendente de um pai que age de um jeito que ninguém esperava. Hoje você vai descobrir 3 verdades profundas nessa parábola. Primeiro, porque essa história é muito mais do que um retrato de um jovem rebelde. Segundo, que os 2 filhos revelam sobre os 2 tipos de afastamento de Deus: o afastamento pela rebeldia e o afastamento pela religiosidade. E o terceiro, o que o coração do Pai nos ensina sobre graça, perdão e restauração. Porque no final desse vídeo você vai perceber que essa parábola não foi contada apenas para emocionar, ela foi contada para confrontar, desmontar as máscaras que as pessoas montam e nos mostrar onde realmente estamos diante de Deus. E a parábola do filho pródigo aparece em Lucas capítulo 15, e esse detalhe importa muito. Jesus estava sendo criticado porque ele recebia pecadores e comia junto com eles. Porque para os religiosos daquela época, isso era totalmente escandaloso para o mestre. Como que alguém dizia vir de Deus e podia se aproximar de gente moralmente quebrada, desprezada e mal vista pela sociedade e marginalizada pelaquela sociedade daquela época? E é nesse contexto que Jesus conta 3 parábolas em sequência. Ele conta a ovelha perdida, a dracma perdida e por último ele conta sobre o filho pródigo. Mas a terceira história que é que nós vamos falar hoje sobre o filho pródigo é a mais longa, a mais intensa e talvez a mais desconcertante de todas. Porque aqui Jesus não apresenta alguém perdido sendo encontrado, não. Mas ele mostra uma casa onde há 2 filhos perdidos de maneiras diferentes. Um está longe do corpo, o outro está longe no coração, e os 2 precisam, cada um à sua maneira, reencontrar o Pai. Porque a história começa com um pedido chocante, porque o filho mais novo pede a sua parte na herança antes da morte do pai. E isso não é apenas um pedido financeiro, é quase como ele estivesse dizendo assim para o pai: olha, pai, eu quero o que é seu, mas eu não quero saber de você. E ele não deseja relacionamento, ele deseja independência, ele quer liberdade sem vínculo, bem sem presença, herança sem pai. E aqui já existe uma verdade importante que muita gente não rejeita necessariamente as bênçãos de Deus, ela rejeita a autoridade de Deus. Ela quer os dons, mas não quer o doador deles. Ele quer a vida, mas não quer a submissão, porque o pai então reparte os bens e o filho parte para uma terra totalmente distante. E esse detalhe também é muito forte. A terra distante não é apenas um lugar geográfico, porque ela representa o estado do coração. É o lugar de autonomia, da ilusão, da fuga, da tentativa de viver longe da fonte. No começo tudo parece liberdade, tudo parece bom, maravilhoso, muito melhor do que quando estava na casa. Mas logo a realidade ela aparece. O texto mostra que ele desperdiça tudo, enfrenta a fome e chega ao ponto mais humilhante, que é cuidar dos porcos e desejar a comida deles. Porque para um judeu, essa cena era o retrato máximo da degradação, da degeneração, literalmente na expressão como nós usamos hoje. Literalmente era o fundo do poço.
Jesus ele está mostrando até onde a ilusão do pecado pode nos levar. O que parecia emancipação termina em vazio. O que parecia prazer termina em miséria. E o que parecia independência acaba terminando em escravidão. Então aí vem uma frase decisiva que muda toda a história, que faz com que a história tenha uma reviravolta. Quando ele fala, o texto diz, e ele caindo em si. E esse é um dos momentos mais profundos da parábola, porque o arrependimento começa quando a pessoa para de fugir de si mesma, quando a ilusão quebra, quando ela finalmente enxerga a verdade do seu estado e a realidade de como ela realmente está. E então ela decide voltar. Mas repare, ele volta em um tom de discurso preparado. Ele já não se vê mais como um filho digno, ele quer negociar uma posição de servo, porque na mente dele talvez exista a lógica do mérito. Eu errei, então talvez eu consiga no máximo um lugar inferior. Mas a parábola ela não gira em torno da qualidade do discurso do filho, ela gera em torno da reação do pai. E é aqui que Jesus explode todas as expectativas dos ouvintes que estavam ouvindo. O pai o veio de longe. Então isso sugere que havia uma espera, atenção, e que o amor daquele pai não havia desistido, porque dentro de si, mesmo que o filho tivesse ido, o pai tinha a certeza de que aquele filho um dia, em algum momento, ele voltaria. Então o pai ele corre ao seu encontro. Porque no contexto cultural daquela época, um patriarca, um pai de família, o chefe da família, ele não corria, porque correr era algo visto como algo humilhante. Mas Jesus ele mostra que o pai prefere a humilhação pública do que o distanciamento do seu filho. Antes que o filho termine de se explicar, o pai já logo o abraça, beija, manda trazer a melhor roupa, o anel e as sandálias e ainda prepara uma festa. Porque cada detalhe comunica a restauração. A roupa ela fala da dignidade restaurada, o anel fala do pertencimento, as sandálias distinguem um filho daquele que é escravo, e a festa declara publicamente, ele não voltou como tolerado, não, mas ele voltou como um filho amado. E isso é graça. Graça não é fingir que o pecado nunca existiu, não. Graça é o amor do pai triunfando sobre a ruína do filho arrependido. Mas ainda Jesus ele não terminou. Porque enquanto muitos ouvintes talvez já estivessem emocionados com o retorno do filho mais novo, surge aí o filho mais velho. E aqui a parábola ela acaba mudando a direção dela. Porque o irmão mais velho volta do campo, ouve a música e descobre o que aconteceu e se recusa a entrar. Ele ainda está fisicamente perto da casa, mas emocionalmente ele está totalmente distante do pai. Porque seu discurso revela ressentimento, comparação e senso de justiça própria. Em essência, ele diz, olha, eu servi, obedeci, fiz tudo certo e nunca recebi isso. E ele não se relaciona com o pai como filho amado, não, mas como alguém que acredita em créditos acumulados. Sua obediência está contaminada pelo orgulho e pela cobrança, porque ele não ama a casa do pai, ele ama a ideia da recompensa do pai. E aqui Jesus confronta os religiosos que o ouviam, porque o filho mais novo representa o pecador visível, quebrado, escandaloso, e o filho mais velho representa o religioso, moral, obediente por fora, mas endurecido por dentro. Um se perdeu pela rebeldia, o outro se perdeu pela autossuficiência, a arrogância. Um disse, quero viver sem pai, e o outro viveu como se o pai lhe devesse algo. E o pior que essa parábola ela é tão poderosa porque ela destrói a ilusão de que só os desviados evidentes estão longe de Deus. A distância espiritual também pode vestir roupa religiosa, linguagem correta e comportamento moral, porque no fim
o pai sai novamente, e isso é lindo. E ele sai para receber o filho que voltou, e também sai para chamar o filho que se recusa a entrar, porque o amor do pai ele alcança o rebelde quebrado, quanto o religioso endurecido. Mas o texto ele termina em aberto. Nós não sabemos se o filho mais velho entra. E isso não é falha da história, é intencional, porque Jesus deixa a pergunta no ar para que cada ouvinte responda com a própria vida. Agora a pergunta não é apenas, que história linda, não é? A pergunta é, aonde você está nessa parábola? Talvez você se identifique com o filho mais novo, você se afastou, buscou sentido fora de Deus, tentou preencher a alma com liberdade sem direção, escolhas sem limites, desejos sem freio, e é por trás da aparência de autonomia, encontrou cansaço, vazio e fome interior. Mas talvez você se identifique com mais um filho mais velho. Você ficou, conhece a linguagem de lá, cumpre os deveres, você tem aparência de proximidade, mas o seu coração está duro, ressentido, comparativo, incapaz de se alegar com a graça. E essa parábola ela nos ensina que estar dentro do ambiente religioso não é a mesma coisa do que viver em comunhão com o Pai, porque o filho mais novo precisava de arrependimento e o filho mais velho precisava de quebrantamento. Um precisava voltar da sujeira, o outro precisava voltar do orgulho. E talvez a grande pergunta que você quer apenas os benefícios de Deus ou deseja o próprio Deus? Você se relaciona com Ele por amor ou por barganha? Você está vivendo como filho ou como alguém tentando merecer o que nunca poderia comprar? E no fim das contas, a parábola do filho pródigo não é sobre apenas um filho que saiu e voltou. É sobre um pai que vê de longe, um pai que corre, um pai que abraça antes do discurso terminar, um pai que restaura a dignidade, um pai que convida para a festa, um pai que também sai ao encontro de quem está endurecido dentro de casa. E essa parábola ela nos lembra que o maior drama da vida não é apenas estar perdido, é não reconhecer que estamos perdidos. E a maior beleza do Evangelho não é apenas que Deus aceita pessoas quebradas, Ele também as recebe como filhos quando elas voltam ao arrependimento. Talvez hoje você tenha percebido que se afastou de Deus pela rebeldia, ou talvez tenha percebido algo ainda muito mais difícil, que você se afastou pela religiosidade, pela frieza, pela pretensão de achar que já está bem. Seja qual for o caso, o chamado do Pai continua ecoando, não para a humilhação sem esperança, não para a culpa sem saída, mas para o retorno. Porque a casa do Pai continua sendo o único lugar onde a alma encontra perdão, verdade e descanso. E no próximo vídeo nós vamos olhar para uma parábola também que é igualmente impactante, que é a do bom samaritano. Porque se nesta história Jesus mostrou quem está longe do Pai, na próxima ele vai desmontar nessa ideia de amor ao próximo e mostrar que muita gente fala de amor, mas que não está disposta a viver a misericórdia de verdade. E eu já te adianto, se essa próxima parábola não vai perguntar quem é seu próximo, ela vai perguntar que tipo de pessoa você tem sido no caminho. Se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante aqui para o nosso canal. E continue acompanhando a nossa série e até o próximo vídeo.